Y ya estoy grabando. Cuando queráis, Perfecto. ¿vale? Bueno, chao. Cualquier cosa me manda un mensaje. Estoy por aquí atrás, ¿vale? Chao. Genial, genial, Prazer. gracias. Bueno, primeramente, buenas tardes a todas y todos. Decir que es un placer estar aquí en Málaga, en esta estancia, que empezamos año pasado, pero en virtud de la pandemia tuve que volver a Brasil y ahora con una otra beca de la Fundación Carolina he logrado volver a España y continuar mis estudios que involucra, bueno, hacer un puente entre el cine de Andalucía y el cine de medio norte de Brasil, de Maranhão y luego de Pará también. Y así que hemos traído Federico Machado, que es un cineasta con una larga producción en Maranhão. Creo que es un de los que más ha grabado, ha hecho largometrajes en San Luis, que es la capital de Maranhão. Bueno, Federico habla en portugués y voy a intentar hacer una traducción consecutiva para que entiendan. Y de antemano decir que no es un coloquio propiamente, sino que una conversación, una charla entre nosotros y que podéis intervenir, hacer preguntas, hacer apuntamientos, hablar lo que quieran, ¿sí? Y vamos a intentar hacer algo como hablar un poco del cine, de las motivaciones, de, de la poética, de la estética del cine de Federico, que creo que está muy ubicado en la literatura, pero que no en la literatura romántica de un cine tradicional, digamos, de la gramática griftiniana, sino que de un cine de poesía, ¿no? Así que, bueno, Federico, gustaría que te presentaras un poco y hiciera a nosotros lo que te ha llevado a hacer cine, ¿sí? Y así que Sim. hablas devagar, despacio, y voy intentando hacer la traducción consecutiva como pueda, ¿vale? Gracias por su presencia. Obrigado, Marcos. Eu sempre fui um grande apaixonado por cinema, né? Desde de criança. Eu sou filho de dois escritores aqui do Maranhão, né? Do Nauro Machado, que é um grande poeta aqui da cidade, e da Arlete Nogueira da Cruz, que é uma poetisa, uma escritora também incrível. E desde cedo convivi muito com arte. São Luís é uma cidade pequena, na década de 70, 80 era muito menor, tinha pouquíssimos cinemas, mas eu tive a sorte e a chance de me mudar para o Rio de Janeiro, quando eu tinha 8 anos, para estudar lá. Então eu fui para o Rio de Janeiro e morei ao lado de um cineclube, que na época era muito famoso lá, o Cineclube Estação Botafogo. Então eu convivi vendo filmes de tarde e de noite, sou filho único. Tive essa base de dois artistas na família, convivendo comigo, então tive muito contato com a arte de modo geral, e a sorte de morar ao lado de um cineclube, com 10 anos de idade, 11 anos de idade. Então minha formação toda foi assistindo filme, né? Apaixonado demais, super tímido, convivendo com o cinema o tempo todo. Cheguei a ver Fassbinder, Herzog, Ozu, Mizoguchi, tudo na adolescência, entre 12 e 20 anos de idade, né? Idade adulta jovem. Então, tive uma formação muito grande vendo filmes. E sempre apaixonadíssimo por cinema e por essa linguagem, né? E convivendo com a poesia dentro de casa. Quando eu Así retornei... que Federico ha hablado sobre la influencia de sus padres, ¿no? Que son poetas. Nauro Machado, que es una referencia la poesía de Maranhão, y su esposa, la Arlete, ¿no? Uhum. Y habla de San Luis como una ciudad pequeña, pero hay una cuestión de escala también, porque en Brasil, por ejemplo, una ciudad pequeña como San Luis son de 1.200.000 personas.
que sería una gran ciudad en España, por ejemplo. Si se traslada a Río de Janeiro, que es una ciudad muy más grande de 12 millones de personas y donde el cine realmente funciona como un universo realmente de industria, donde están las principales televisiones, como la Red Globo, que es un monstruo de producción, y las principales productoras también de cine, ¿no? Sim. E eu convivi realmente com cinema de Y arte. así que también hay muchos cines que funcionan en este espacio. Sí. Sim. Sí, puedes Fiz continuar. filosofia no Rio de Janeiro mesmo. Cursei curso de cinema também na UF durante um período apenas. Convivi com muitos realizadores daquela época no Rio de Janeiro. E eu tive a sorte de mandar um projeto para o MINC, né, Ministério da Cultura, um roteiro de um curta-metragem que foi premiado. E tive que voltar para São Luís para realizar esse curta-metragem. Chegando em São Luís, eu me apaixonei completamente. ¿Qué año era este, Fred? 1996. Vale. Eu tinha 23 anos na época. Eu tinha feito filosofia, estudado no Rio. Voltei com uma bagagem cultural forte de cinema, né, para realizar esse curta-metragem no Maranhão. Realizei o Litania da Velha, que foi o meu primeiro filme, filmado em película, 35mm, através do edital do MINC. E eu me apaixonei completamente pela cidade, pela cultura da cidade, né, o povo da cidade. Resolvi retornar a São Luís e ficar para trabalhar em cinema. São Luís ela é relativamente já uma cidade exponencial do Nordeste, né? Uma cidade forte, que tem uma cultura popular lindíssima e genuína ainda, até hoje. Ela se revela através desse aspecto também com relação às outras cidades brasileiras que têm uma cultura muito já misturada, né? Essa cultura popular arraizada, já tem uma mistura com outras culturas. Aqui em São Luís permanece ainda essa limpeza cultural, genuína, popular. Mas o que me chamou mais a atenção é que é uma cidade muito pobre, economicamente pobre, mas extremamente rica em vários aspectos, né? Aspecto arquitetônico, aspecto social, humano, aspecto cultural. E trabalhar com cinema, tinha alguns ícones, né? Tinha algumas pessoas que trabalhavam com cinema com muita força aqui, mas muito solitárias, como Murilo Santos, como Euclides Moreira. Algumas poucas pessoas que trabalhavam com cinema, mas era muito difícil naquela época, né? 35mm, a produção era muito mais complicada. Mas eu resolvi fincar as pernas aqui em São Luís, retornar para a cidade para trabalhar essencialmente com cinema autoral, que era a minha paixão, né? Trabalhar realmente com essa vertente do cinema, produzindo, exibindo e distribuindo. Federico ha hablado sobre que ha ganado una convocatoria del MINC, que es Ministerio de la Cultura de Brasil, que es el principal canal que existe para financiación de películas, que hoy en día está extinta, el Ministerio de Cultura por el gobierno de extrema derecha de Jair Bolsonaro, y también que es muy complicado. Que ha acabado con prácticamente todas las líneas de financiamiento de películas en Brasil, y que hoy los productores, los directores, ha acabado con todo prácticamente, y que las personas que trabajan en cine... Um sentido humanístico mesmo do Brasil, assim, a questão humana está acabada, detonada, a gente está vivendo um momento de trevas mesmo, político e social. O fundo do poço que eu estou vivendo realmente, eu nunca vivi uma situação como essa no país, tanto descaso com o ser humano, não só com a arte mesmo, mas com todos os aspectos humanos da sociedade. É uma destruição completa. Sí, sí. Y también ha hablado sobre la vuelta de él a San Luis en los finales de los 90, de los años 90, donde San Luis donde estaba en un clima de desarrollo desigual, ¿no? San Luis es una ciudad muy, muy desigual, hay gente muy rica y hay muchísima gente pobre.
pero es una isla muy al norte de Brasil y esta ubicación muy al norte, muy aislada, hace con que una cultura, que es una cultura popular, se convierta en algo muy, muy arraigado, muy fuerte, tiene raíces muy fuertes. Y esto es digamos que es la riqueza de la región, de la ciudad, de las personas de la ciudad, ¿sí? Y que convierte en San Luis en un espacio de creación y de emanación de imágenes muy, muy fuerte, que están muy Sim, presentes también en el cine de mucha gente, ¿no? sim, muitíssimo. Eu acho que essa genuidade é uma característica muito forte do cinema nosso, do cinema nordeste, nordestino brasileiro e do nosso cinema norte brasileiro também. Cinema indígena brasileiro e da América Latina, né? É um cinema muito forte, potente também, que poucas pessoas conhecem. Então eu voltei para São Luís para trabalhar com esse cinema e vi uma dificuldade muito grande, porque tinha poucas pessoas produzindo nessa época, e tinha um cinema fechado, que era o Cine Praia Grande, em 98, 99. A gente conseguiu arrendar esse cinema através de uma licitação, que era um cinema do governo, do estado, mas estava fechado. E a gente começou a exibir filmes também de cinematografias do mundo todo, como um cineclube mesmo. Abrimos a produtora Lume Sí. Filmes. El cine Praia Grande, el cine Praia Grande es como el cine de arte de San Luis, que ahora está cerrado también, pero tenía una característica muy importante que era recuperar el gran cine producido en todo el mundo y también vehicular la producción local, ¿no? O sea, todas las personas que tenían una película y que querían compartir y hacer visibles sus producciones, iban al Cine Praia Grande sobre la dirección de Freddy o sobre las otras direcciones también, y tenía ese espacio para vehicularlas. Y el interesante es que la producción local en San Luis, a pesar de todo el descaso, el ocaso, tiene un público muy fuerte. La producción local, las personas van a asistir las pelis, ¿no? Sim. E aí comecei a exibir filmes através desse cinema. Fizemos um festival internacional fantástico, assim, que atraiu muito público e muita imprensa e muitos distribuidores internacionais, que a gente fez contato com distribuidores internacionais também para os nossos projetos de cinema. Começamos a trabalhar cinema mais voltado para um pensamento pessoal meu. E aí foi se criando uma cinematografia, um pensamento em torno do cinema, com que a gente imaginava ser correto, e ser forte, e ser abrangente, ser poderoso. E deu super certo. A gente fez diversos festivais internacionais, produzimos diversos longas-metragens, diversos curtas-metragens, tivemos respeito muito grande da crítica brasileira e internacional. Distribuímos no Brasil cerca de 300 longas-metragens no mercado de home video e mais de 50 no mercado de cinema, já através da Lume Filmes, nesses 20 anos de existência de produtora. Fizemos cerca de 10 longas-metragens independentes, a grande maioria deles, quase 90% deles, totalmente independentes, advindos realmente de recursos próprios da produtora e de parcerias. Fizemos uma escola de cinema também voltada para esse pensamento de cinema autoral, e sempre tentando fazer um cinema que se caracterize por questões pessoais e íntimas do seu realizador, né? No meu caso, tentando trabalhar sempre com cinema de poesia, um cinema que reflita meus anseios e minhas dúvidas com relação ao ser humano, que revele-se também alguma coisa, com algum questionamento social que advém desse pensamento mais existencialista e mais íntimo e mais pessoal, mas que se revele no outro também. Sí, es importante decir también que, o sea, hay varios esfuerzos conjuntos en el trabajo del Federico, que es de abrir un cine de arte, de hacer una distribuidora, una productora de cine, que también tenía una videolocadora, o sea, de DVDs, ¿no? De DVDs.
que era Sim, el único locadora de vídeos de arte de San Luis, también profesores, intelectuales, personas que estudiaban cine podrían ir ahí y alquilar las pelis. Y luego he abierto también una escuela de cine libre, con invitados de todo Brasil para los cursos y tal. Y luego también he abierto un canal en YouTube, que es el canal de Cinefilmes, que es también un reservatorio muy nutrido de la producción local, también de conversaciones entre las personas que producen, directores, actores, productores, guionistas, y todo esto combinado en estos esfuerzos que son individuales, pero que son sobre todo colectivos también, ¿no? De sim, pensar y actuar sobre la materia fílmica, digamos así. sim, totalmente. Eu dei muita sorte, porque eu tive muitas parcerias também que me ajudaram nessa trajetória, né, que acreditaram no meu cinema e no meu esforço com relação a pensar no cinema de modo mais abrangente, não pensar apenas no aspecto de produção dos filmes, que é a coisa que eu mais gosto de fazer, de fato, é estar no set e traduzir em imagens, em sons, em pensamentos, os meus pensamentos, e traduzir em película, né, em filme para outras pessoas verem, e ter uma troca com o público. Os meus filmes são extremamente abertos para o pensamento do público, eles não são herméticos, eles não se fecham em si mesmos. Eles são, de fato, complementados pelo público que vê e pelo pensamento que o outro vê, porque eu criei a minha trajetória sempre assim, através dos projetos, todos os projetos da empresa, né? Seja eles distribuidoras, ou exibição, ou festival, ou o canal que a gente tentou abrir no IndieCine, que era um canal VOD que não deu certo, que agora tem um canal YouTube, mas sempre foi um pensamento coletivo de traduzir esse cinema que a gente acredita, sem nunca desvirtuar o pensamento original do porquê eu faço cinema, porquê eu me expresso através dessa arte, mas sempre tendo esse respeito muito grande com os parceiros que fazem comigo toda a obra. Os meus filmes são todos, como eu falei, quase 90% totalmente independentes, feito com a mesma equipe, sempre. Uma equipe muito reduzida de equipe técnica, são cerca de 8 a 10 pessoas em toda a equipe técnica que faz meus filmes. O elenco também sempre é bem parecido, são norteados pelas mesmas pessoas. E, felizmente, assim, ele está sendo muito, muito respeitado assim, pela crítica que os vê e que acompanha a minha obra. Eu estou tentando fazer esse cinema pessoal e estou conseguindo. Mas graças muito às parcerias mesmo, essa equipe que está sempre comigo e esse elenco que tem sempre me acompanhando assim e sabendo o que eu quero produzir, o que eu quero fazer, o que eu quero falar. Realmente el Fred ha lanzado hace poco un libro es una compilación de críticas sobre sus películas, sobre sus obras, los largometrajes, los cortos, y que también podemos disponibilizar si haya interés de vosotros, ¿sí? Sim. Y ahí, Fred, entramos en la cuestión propiamente de las 3 películas que hemos compartido con las personas para que vean y piensen y comenten sobre. Y he visto que en todas las producciones usted hace la producción, el guión, la fotografía y la dirección de estas películas, ¿sí? Me gustaría que hablara un poco sobre la de 2013, el ejercicio del caos, sobre cómo surgió la idea original y cómo han dado la producción, la elección del casting, de los actores, y un poco el plan general de esta produção. Tá. O Exercício do Caos foi meu primeiro longa-metragem. Surgiu de uma ideia que eu vi numa matéria no jornal falando sobre um caso de uma família que o pai tinha relacionamento sexual com a filha e achava super natural isso, e a filha também achava super natural, no interior do Maranhão.
Eu fiz uma pesquisa sobre essa família, breve, e, de fato, tinha esse caso que me chamou muita atenção e por vários motivos, né? Além desse caso específico, também foi baseado livremente na ópera Anjo de Fogo, do Prokofiev, que é um russo, né? Que é sobre um anjo que se revela, que aparentemente é um anjo do mal que se revela do bem, através da ópera do Prokofiev. Então, através dessas duas narrativas distintas, né? Duas histórias distintas, eu criei uma terceira história ligando esses dois temas, que era de uma família do Maranhão, do interior do Maranhão, não localizada também, a gente não localiza geograficamente nenhum dos meus filmes, na realidade. Nunca é falado que é no Maranhão, ou no São Luís, ou no interior do Brasil. Eu acho que é uma coisa mais também mental e psicológica, esse lugar, né, esse espaço. Eu acredito muito que cinema seja espaço e tempo, né? Essa questão do espaço, como lida com o tempo e como o tempo lida com o espaço também. Então, eu quis sempre tratar nos meus filmes uma forma atemporal narrativa, uma narrativa que seja circular também, que ela não tenha um caminho ao mesmo tempo fechado e final, ela sempre seja cíclica. Então, ela advém de uma história de uma família que vive no interior de algum local, fechada, escondida, longe de todo resquício humano, de todo resquício do contato com o outro, que é dominada por um ser que pode ser representado por seres também. O chefe da fazenda nunca está presente, apenas o capataz. Essa relação do capataz com o pai da família também sempre dúbia, podendo talvez ser um duplo. E a questão das três filhas quase sendo representadas também apenas por uma essência apenas. Elas não se distinguem entre si em termos de pensamento, em termos de fisicalidade, em termos de nenhuma arquétipo que se distancie de um do outro, né? E tentei fazer um filme realmente que demonstre os meus questionamentos de rigor, de rigor não só estético, né? É um filme extremamente pobre no sentido de produção. Ele foi feito também com recursos próprios. Ele foi menos de R$80 mil na época, era cerca de, sei lá, $10 mil, $15 mil mais ou menos hoje. O filme todo foi feito, esse todo foi finalizado, e foi esse valor porque foi finalizado num laboratório de produção. Na época, a gente não tinha tanto requisito, recursos, né, como hoje em dia a gente tem, e olha que a gente está falando de 8 anos apenas. Hoje a gente pode finalizar tranquilamente um filme na nossa produtora, no nosso computador. Naquela época tinha certa dificuldade. Então foi gasto esse valor na pós-produção. Mas foi um filme feito com 7 pessoas na produção, pessoas que nunca tinham trabalhado com cinema, pessoas amigas minhas. Foi o primeiro trabalho acho que de 100%, só eu que tinha trabalhado antes com cinema. A equipe toda realmente nunca tinha trabalhado com cinema, era apenas apaixonados e tinha vontade de fazer com cinema. Então eu tive essa liberdade com a equipe, com o elenco, essa confiança, e de traduzir realmente minha necessidade de falar de uma família destroçada, de pessoas que não tinham essa comunicação entre si. É um filme super silencioso, é um filme que tem uma fabulação também, que eu acho que foi importante colocar, uma fabulação que caracteriza muito o nosso estado também, o pensamento do nosso povo do interior, de criar histórias, de se revelar no lado fabular e fantasioso Sí, dos seres humanos. en la tesitura de la trama hay una historia de la pérdida del sumiso de la madre, ¿no? La madre es la que no está Sim, y se cuenta que ella se fue al río y que el hombre de blanco se la tendría llevado, ¿no? Este hombre de blanco en Brasil se traduce por la figura de un pez, que es el boto, isso. que es el tipo que lleva las mujeres, que hechiza a las mujeres y las lleva. Así que tiene esta figuración o esta transfiguración entre
el drama real, ¿no? Que involucra el incesto, la falta de comunicación entre la familia, la brutalidad del machismo en el seno de una familia tradicional, digamos, del interior de Brasil, como este universo mágico que es las leyendas del voto blanco, por ejemplo, Exato. en interior de Maranhão, ¿no? Sim. E tem um sentido muito em termos de religiosidade também, nessa questão existencial, traduz um pouco nesse fanatismo religioso, nessa obsessão religiosa também, que está presente no filme, né? Essa religiosidade sempre impregnada, esse catolicismo que é no Brasil tão característico também. Então, isso também está sempre nos meus filmes, nessa dúvida existencial também presente. E a poesia, né? Norteando tudo. A poesia, na realidade, digamos también tiene esta necesidad. Sí, y digamos también esta necesidad de explicar lo inexplicable, ¿no? Esta necesidad de explicar lo inexplicable, el sumiso de la madre, ¿no? Que no se sabe por qué se fue, o se fue muerta por el marido. También hay una escena que sugiere que tendría sido muerta por él, o así que como estos despliegues, como esos desdobramientos de una posible historia que se cuenta, mucho más por el que no se ve, más do que por lo que se ve, ¿no? Exatamente. Essa narrativa também que precisa, né, para tentar segurar esse público, tentar ter um caminho narrativo nos meus filmes, eu jogo apenas como isca, né? Em todos os meus filmes, na realidade, ele abrange muito mais o que não é visto, o que não é cantado, o que não tem tanta significação aparente nessa narrativa linear, circular, mas que seja compreensível. É apenas uma isca para ter muito mais pensamentos em torno do filme. Isso, na realidade, é sempre minha obra. E eu também me atenho um pouco de explicar tantas coisas, né, com relação, não só no filme, mas também nas entrevistas depois. Porque essa clarificação da obra, eu acho que ela deprecia a própria obra também, em alguns casos, né? Então, eu acredito que o público tem a chance de ver os filmes e pensar e levar essa narrativa para casa e tentar pensar se realmente tocou em algum momento essa narrativa, ou se não, é uma pena, mas foi uma tentativa mesmo de levar isso. Como hijo de dos poetas, creo que tú trabajas mucho con la palabra en las películas, por ejemplo, en el ejercicio del caos, y también en Lamparina de la Aurora, que has traducido como Hojas Muertas. Muy interesante la traducción al español del nombre de la película. Hay como esta relación entre imagen, sonido y las palabras, pero ellas no están implicadas, están implicadas, pero no están juntas. O sea, la palabra está muy presente, pero no sale de la boca de las personajes, sino por un son en off, o los caracteres, las letras que aparecen en la pantalla. Me gustaría que hablara un poco de estas relaciones entre palabra, imagen, sonido, y para constituir la narrativa o la no narrativa de sus historias. Eu sou muito ruim para criar diálogo, né? Eu sou um péssimo escritor, na realidade. Então, eu já tentei fazer alguns livros, escrever alguma coisa, mas sou muito, realmente, para literatura, eu não sou, acredito eu, que tem essa falha. Mas advém do primeiro curta que eu fiz, Litania da Velha, que é um curta também sobre poesia, que foi esse primeiro curta que eu fiz, que é todo narrativo, né? A narração do Otton Bastos, que trabalhou com Glauber Rocha, que fez O Deus e o Diabo na Terra do Sol, que é um diretor genial, que acho que todo mundo tem que ver. Era assim, el Corisco de Deus. El Corisco, não? Né? Otton Bastos. Sim, Otton Bastos. E foi desse curta, por exemplo, que era todo narrativo, e a narração do curta, né, que era feita através de poesias, ele mostrava exatamente o que era mostrado na imagem. Ipsilíteros mesmo, assim, era totalmente, você falava na poesia e mostrava a imagem que estava traduzindo a poesia.
Muita gente adorou esse curta. Eu tive um certo problema depois, com o passar dos anos, revendo o curta, que eu achava que ficava muito claro para o público. E acho que o sentido Muy dos literal, ¿no? diálogos também, muito literal. Então, e os diálogos também favorecem muito, explica muito, né? Quando o diálogo é uma forma de se tornar mais claro, né? As relações, o sentimento. Somente quando é muito bem feito, aí realmente dá um duplo sentido, alguma coisa mais além do que realmente quer apenas dizer o diálogo. Então, eu acho que a poesia advém muito de também revelar mais coisas além da palavra, né? Apenas o ritmo da poesia, o ritmo do que está por trás da poesia, das palavras, a musicalidade da poesia, o ritmo, né? A musicalidade mesmo. Eu tento traduzir meus filmes sempre numa questão muito pensando mesmo como uma poesia mesmo, em termos de ritmo, em termos de tempo, em termos de cadenciamento dos planos. Até os planos são pensados mesmo, o tempo do plano, como se ele liga ao plano. Então, essa questão da palavra, do diálogo e da poesia é muito pensada nisso. O Lamparina da Aurora, inicialmente, é curioso também falar nisso, porque meus filmes todos não têm um roteiro decupado. Eu não trabalho com roteiros decupados. Cada projeto é um projeto diferente do outro, mas eu nunca fiz um roteiro de 90, 100 páginas para um longa-metragem. O roteiro do Exercício do Caos era 20 páginas, tinha algumas sequências desenvolvidas para dar um caminho narrativo, mas muito era criado nos ensaios. Foi um ensaio muito extenso. O Exercício do Caos foi filmado em 8 dias apenas, mas teve um trabalho de pré-produção de 3 meses, com trabalhos diários com o elenco e com a equipe, para saberem como se pega numa câmera, como capta som, e o próprio desenvolvimento desses personagens para o filme também. O Lamparina da Aurora é um roteiro de 5 páginas com sensações dos personagens. O que os personagens sentiam naquelas determinadas cenas, né? O porquê da existência daquela cena no filme e qual era o sentido dos personagens para ampliar a sensação que a gente queria passar. Inicialmente foi filmado com diálogos, inclusive. Tem várias sequências filmadas com diálogos feitos pelos atores, o Antônio Saboia, o Que Rodrigo fueron Dalira e a Vera sacadas Leite. después. E foram sacadas depois. Que fueron Foram sacadas sacadas, en el montaje. sim, foram sacadas todas depois Sí. na montagem, pensadas. A gente filmou com tempo estendido sempre nesses diálogos, quase como se os atores estivessem hipnotizados. A gente tinha um diálogo, mas eu pedia para eles estenderem o pensamento para ficar em silêncio o máximo de tempo possível, pensando realmente nessa proposta de montagem depois, e o tempo de cada plano, mas eles tinham diálogo para ter mais sentido na sequência para eles. E aí, na montagem, foi colocados os poemas e o desenho sonoro todo do filme para aquilo que a gente almejava. O Lamparina... Yo también trabajo así en mis guiones, que es como componer más situaciones amplias y abiertas, y luego en la filmagem, podemos como trabajar con esta materia viva, que el movimiento, la imagen, el sonido directo o no, para se poner después, y las sensaciones de los actuadores también, ¿no? Es Sim. pensar un poco esta idea del guión no como algo que cierra la propuesta, pero la que abre para otras sensaciones y otras posibilidades de venires, ¿no? De despliegues. O Lamparina da Aurora a equipe técnica foi somente de alunos da Escola Lume. Foram alunos, o curso da gente era anual, né? Então foi filmado no final desse curso anual, com alunos, a equipe técnica de 5, 6 pessoas também, todos alunos, 3 atores apenas, que chegaram 3 dias antes da filmagem, não teve uma preparação de elenco, muito porque eu conversei muito com eles antes, e foram filmados todo o filme em 2 noites. Todo o filme foi filmado em 2 noites e um dia.
num sítio aqui em São Luís mesmo e na região de Morros, as Diárias, né? Que é uma região próxima aqui de São Luís. E foi um custo zero, de fato. Assim, a gente gastou, foi uma produção totalmente independente, mais uma vez. Os alunos todos entraram como coprodutores e com participação no lucro do filme, assim como os atores também. Então foi um filme realmente de guerrilha, um filme totalmente independente, mas sempre com esse pensamento também autoral e de fazer uma obra que dialogue com meus outros filmes também, né? Essa questão da família destroçada está presente, essa questão também do distanciamento do ser humano, de solidão com relação ao outro, está muito presente, vertendo mais ao cinema de gênero, ao cinema de horror, que é uma coisa que eu gosto muito também, que trabalho e que vi muito, e que é da ideia de cinema que eu gosto muito também. Então, foi feito com esse intuito. E me deixou muito feliz, assim. Y el final de ejercicio, al final de ejercicio tú dedicas la peli a Robert Bresson. Sim. Y sí, ¿por qué? Bresson é um cineasta que particularmente eu sou apaixonado, mas Bresson é bem diferente. O Exercício do Caos, alguns críticos, inclusive, falaram que não tem muito a ver, outros falaram que tem a ver alguma coisa. Bresson, eu gosto muito de trabalhar com o elemento da mão, né? do corpo e de pequenos gestos. Então, eu acho que o Bresson trabalhava muito bem essa questão é um cineasta das mãos, né? O cineasta dos pequenos gestos, que usava também não atores para fazer seus filmes. Mas, tirando isso, tem muito pouca relação ao cinema de Bresson. Diz que mesmo porque é um cineasta que me fez apaixonar ainda mais pelo cinema. Eu vi a obra do Bresson também naquela época que eu estive no Rio de Janeiro com 12, 13 anos, li vários livros sobre Bresson, li livros do Bresson, então acho que é um cineasta que pensa de maneira única cinema e tem esse pensamento em torno do cinema que eu acho muito importante também, e por isso que eu te respeito tanto também, Ramoso, assim, a questão de fazer cinema, é um grande diretor e também tem esse pensamento de linguagem e de crítica e de experimentação com relação a essa arte que é tão linda e tão forte, e tão potente ainda para ter outros caminhos também narrativos de linguagem, né? Então, eu acho que o cinema tem uma possibilidade infinita de ramificações com relação ao audiovisual como um todo. A gente está vivendo um momento de pandemia que não sabe a questão da distribuição, como vão ser vistos nossos filmes, como vão ser exibidos nossos filmes. Então, é uma possibilidade muito grande de desvirtuar esse modelo já tão obsoleto e tão retrógrado, né, de curta-metragem, de longa-metragem específico, com duração de 70, de 1h30, de 2 horas. Eu acho que o audiovisual e a linguagem audiovisual pode ser uma coisa muito, muito inovadora ainda. A gente está caminhando ainda no início, assim, essa arte. Então, Bresson pensou muito nisso, por isso que eu dedico muito ao Bresson. Bresson foi um cineasta muito original e muito pessoal no seu fazer cinematográfico. E eu almejo ser isso também, com o meu pensamento de cinema, com minha forma de fazer cinema e com meus filmes, né? Que são filmes, como repito, são filmes muito pequenos, com um aspecto de produção muito, muito baixo ainda, mas eu quero realmente manter essa verdade neles. As pessoas talvez não gostem muito deles, podem vir a não gostar, algumas das pessoas dos filmes, mas eu acho que tem que ter essa verdade no fazer e no criar, né? Reverter mesmo pelos filmes a sua verdade como ser humano. Afinal, a gente despende muito tempo criando e fazendo isso, né? E de maneira muito séria. Envolve muitas pessoas com a gente nesse fazer. Então, nada mais natural de fazer de maneira verdadeira e séria esse filme. Sí. Si tengáis alguna cuestión o podéis poner en el chat o abrir la cámara y hablar algo, ¿vale? A todas y todos. Y bueno, podemos hablar un poco de la segunda película de Angustia, que es también con Auro Judicier, que es su muso. es un actor muy fotogénico y también muy interesante la forma de actuación de Auro, sí, que me toca mucho, y gustaría que hablara un poco del cortometraje Angustia, sobre las motivaciones, sobre el proceso de filmar esta vida de un
peixeiro, né? De uma pessoa que vende peixe en el mercado central de San Luis, que es un lugar muy típico de nosotros que somos de la ciudad. Sim. Y otra peli también que donde el silencio, donde las voces de las personas resuena muy menos do que los objetos y el sonido, digamos que del ambiente, ¿no? El ambiente resuena mucho más que la voz. Así que gustaría que hablara un poco sobre las elecciones estéticas y propiamente de la película. O Angústia foi feito também com os alunos da Escola Lume, na equipe. Eu tinha esse roteiro na gaveta, era baseado num conto do Chekhov, né, Angústia. A gente decidiu 2 dias antes da filmagem que a gente ia realizar. Os alunos estavam querendo realizar alguma coisa no final de semana, então surgiu essa ideia, se perguntaram se eu tinha algum roteiro, se queria dirigir alguma coisa com eles. Eles estavam de maneira muito instigante, querendo produzir alguma coisa. Então a gente filmou no final de semana e, mais uma vez, através de 2 caminhos distintos, se revelou o Angústia, né? O Angústia é baseado num conto livremente, num conto chamado Angústia, do Chekhov, sobre um homem que perdeu o filho e não sabe como dizer isso ao mundo, como se revelar a sua dor ao mundo com relação a essa perda. E, ao mesmo tempo, é uma continuação do Vela ao Crucificado, que é um curta-metragem de 3 anos atrás, com Auro Jurissé também, que é sobre um velório de uma criança carente, que é um pai que não tem dinheiro para enterrar seu filho. Então, através dessas 2 histórias distintas, a gente criou o Angústia, tentando trabalhar... inclusive, foi num módulo de som direto do Ricardo Mansur, professor Ricardo Mansur, que é do Rio de Janeiro, que é uma grande pessoa que trabalha no Brasil. E é incrível que a gente não quis fazer um filme sem diálogo também, pouquíssimos diálogos, para trabalhar mais a captação de som e o desenho de som do filme depois. Por causa disso, a gente tirou realmente também todo o som do filme, todos os diálogos do filme, captando basicamente o som direto e está fazendo um desenho de som com os alunos. E foi muito gratificante também. Se revelou num filme que circulou muitos festivais. Eu dou muita sorte também com relação aos festivais. A gente tem uma circulação muito grande de festivais relativamente grandes, né? O Exercício do Caos participou de Thessaloniki, que é um festival na Grécia bem interessante. O Lamparina da Aurora ganhou o Festival Tiradentes, a Mostra de Tiradentes aqui, que é uma das mostras do Brasil dos mais importantes para cinema autoral, que é bem bacana também. E o Angústia também circulou muito. É um filme super simples, filmado, como falei, em 2 dias, montado também em 1 semana. E se revelou num trabalho pessoal, mais uma vez, mas eu devo muito aos alunos. Os alunos participaram, pegaram câmera, dirigiram junto comigo. É um filme, de fato, dos que eu fiz mais coletivo, assim, que trabalhei mais com essas pessoas participando e dando ideias. E, como eu falei, eu acredito muito nesse poder de criação colaborativa nos processos, né? Embora eu faça a direção, a fotografia, a produção, o roteiro, advém de um pensamento meu, mas eu acredito muito nesse poder da equipe trabalhar conjuntamente em tudo, em todo o processo do filme. Então, a pessoa do som direto ajudar um pouco na fotografia, dar ideia na fotografia, o produtor ou a produtora pegar na câmera e dar ideia de um sentido de direção à obra. A gente trabalha muito assim. O Auro Jurissé é um amor de pessoa, mais uma vez, sorte enorme. E o Auro, além de um grande ator, eu considero muito o Auro e essa equipe que trabalha comigo, porque é um grande ser humano. É uma pessoa que trabalha no teatro maranhense de forma única, de maneira visceral, e vive de maneira visceral a cidade de São Luís. É uma pessoa que se entrega na cidade de forma única. Ele é muito verdadeiro na sua essência. Me lembra muito meu pai, o Nauro Machado, que inclusive... Muito boêmio também. Oi? Muito boêmio. Muito. O Nauro também era assim. O Auro é uma pessoa única na cidade e me compreende muito. Assim, compreende o jeito que eu filmo já, por ter trabalhado muito comigo, né? Compreende a maneira que eu
me traduzo no set de filmagem. Meus sets são muito silenciosos, meus sets são muito íntegros, são muito... É quase uma família ali em retiro, criando uma obra com silêncio. Não tem diária de filmagem. A gente filma ininterruptamente 20 horas, 25 horas, 30 horas, porque é um cinema independente, é um cinema de guerrilha, mas porque a equipe quer e o elenco quer estar com a gente o tempo todo. Então, de fato, é uma coisa muito única. E eu consegui, através de 20 anos de trabalho, fazer isso, criar isso no set. Uma situação verdadeira de filmagem, uma situação participativa e colaborativa de filmagem, que eu acho que se revela também na produção dos filmes. Me gustaría que hablara un poco ahora sobre el proceso de montaje, que es uno de los pocos que no estás como en tu nombre, sino que de otras personas. Y yo también no hago la montaje de mis películas, pero siempre hay un diálogo y conflictos, claro, siempre con el montador. Y me gustaría que hablara un poco sobre este proceso después de la filmación, ¿no? Después que se acaba, después que ha escrito el guión, después que ha filmado todo, ¿cómo se da esse processo de montagem? É incrível isso também. Assim, acho que meus filmes todos são filmes de montagem. Embora tenha um pensamento desde a pré-produção, desde o argumento do filme, desde a proposta de produção, de ser um filme complementado por todos na produção, são filmes que se revelam através do corte final e da montagem, do processo de montagem desses filmes. Como a gente não tem roteiro totalmente decupado, eu dou uma liberdade muito grande para os montadores dos filmes, e eles são realmente co-realizadores desses filmes todos. O que é interessante notar que são montadores diferentes das minhas obras, né? Não é sempre o mesmo montador. E muito jovens também, não? São montadores jovens. E montadores jovens também, geralmente são montadores jovens. Trabalhei com Rodrigo Carneiro, trabalhei com Raimon Benedetti, trabalhei com André Garros, trabalhei com Daniel Costa, todos montadores muito novos, pegando geralmente os primeiros trabalhos. A minha forma de entregar o material para montagem é sempre entregar o material para montagem, apenas isso. Eu jogo o material para eles. Então, eles têm o primeiro corte do filme como se fossem deuses de fato, sem roteiro, sem nada. Eles fazem um corte do filme através das sensações que eles têm através das imagens que eles recebem dentro do processo. Eu tenho algumas reuniões com eles antes, explicando o que eu quero com o filme, o que eu quero com determinadas sequências, mas eu não tenho uma ordem de sequências na obra tão característica. Eu tenho na minha cabeça, logicamente, no meu processo, mas eu não digo isso para o montador, porque eu acredito, de fato, nesse poder da montagem revelar-se novas coisas para a obra. Então, o primeiro corte é totalmente do montador dos meus filmes, e a partir daí, desse primeiro corte, a gente vem e começa a remodelar o filme, remontar o filme para aquela ideia inicial que eu almejava, mas pegando muitas coisas desses montadores. Então, realmente, eles são os co-realizadores dessa obra, e é o único momento que eu não assino, assim, na parte técnica, realmente, uma assinatura minha, porque, de fato, é criado por eles, assim, é uma montagem totalmente originária desse pensamento desses montadores super novos, e eu os escolho mesmo porque conheço já os trabalhos dele, ou na escola, ou em determinados curtas-metragens que fizeram, e esse pensamento de fazerem obras mais inovadoras em termos de linguagem. E essa vontade de fazer filmes mais com esse perfil mais inovador, pelo menos em termos de montagem, pegar projetos diferentes e pegar projetos que fujam um pouco desse processo de produção mais fechado e mais industrial. Então, eu fico muito feliz com esse processo todo mesmo. É um processo, de fato, que é colaborativo desde aquele início, chegando até a exibição e até o pensamento do público com os filmes. Sim, genial. Gostaria que tu hablara agora um pouco sobre Lamparina da Aurora e um pouco sobre a questão da muerte em suas películas, que estão sempre presentes, mas sobretudo em Lamparina, la muerte parece que está muy como el leitmotiv de la puesta en escena, ¿no? De la mise en scène.
Y también cómo te ha llevado con estos actores que ya son actores, digamos que en Brasil, más destacados, actores profesionales propiamente, y cómo ha sido este proceso de, digamos, una cierta profesionalización de tu proceso de creación también, ¿no? De entrar en una seara, en un campo más, digamos, profissional de la produção. Eu nunca diferenciei, Mujo, essa questão de atores profissionais ou não atores, assim, quando as pessoas entram no projeto pessoal meu, assim, eu tenho essa potência, talvez, de saber dizer e saber como dizer o processo do filme, né? Então, eu não diferencio, de fato, atores da equipe, elenco da equipe. A gente não tem um camarim para atores, a gente não tem diferenciamento nenhum de um assistente de produção para um produtor. A gente não tem diferenciamento nem de um coadjuvante que nunca foi ator para o Antônio Saboia, que trabalhou em Bacurau. Eles entram no processo, de fato, colaborativo e como se fosse um cinema de guerrilha e estão ali para ajudar. O Antônio Saboia cavou aquela cova no Lamparina da Aurora, o Buda Lira limpou o set de filmagem. Então, eles entram no processo, porque eu acredito que até isso engrandece também o processo de pensar no filme. Então, eu me senti muito mal fazendo Punga, que foi uma uma série que a gente filmou ano passado para a TV, Canal Brasil, Cine Brasil TV, que vai ser lançada ano que vem, que é uma série de 3 episódios, com uma produção muito grande, uma equipe de 30, 40 pessoas no set, um elenco de mais de 100 pessoas. Foi o primeiro e talvez seja o último processo mais grandioso assim, na minha carreira, porque a equipe era maravilhosa, o elenco era maravilhoso, uma experiência incrível, mas eu me senti muito perdido dentro desse mundo, dessa complexidade de afazeres dentro do processo, né? Então, o pensar cinematográfico era mais uma coisa dentro de tantas outras coisas que estavam naquele processo, o que me prejudicou muito, assim, não soube como lidar muito bem com isso. Mas esses meus longas-metragens, mais de guerrilha mesmo, eu tenho um controle muito grande com a equipe, com o elenco, através do diálogo, através da paciência, através da calma, e principalmente através do que eu quero dizer, né? Eles sabem muito bem o que eu quero dizer e a proposta de cinema que eu quero fazer e para onde eu quero levar o filme. Então, apesar de não ter um roteiro decupado, o som sabe o que eu quero captar, como eu quero captar, através de que eu quero captar. A arte sabe muito bem o que eu quero propor. Como elenco também, eu pego muitos objetos cênicos também que fazem parte da composição do próprio cenário. Eu não desvirtuo muito o cenário que está sendo colocado no filme. A gente fez um longa-metragem que, para mim, é a minha obra mais potente mesmo, eu gosto muito, que é O Signo das Tetas, que é um filme mais radical mesmo na sua feitura, um road movie existencial, que perambula por várias cidades do Maranhão, e ao mesmo tempo não sai nunca desse personagem, da cabeça desse personagem, se perambular à procura da mãe e à procura do outro, à procura de uma resposta do mundo. Então, a arte foi toda composta na própria estrada, as situações foram todas compostas na própria estrada, e eu acredito muito nisso, assim, no que o mundo te dá naquele momento da filmagem. Logicamente, com todo cuidado, para se programar uma pré-produção que seja coerente a isso também, nada muito aleatório. Tem que ser muito bem pensado também na pré-produção para ter uma produção correta. Com relação à morte, é intrínseca na minha obra toda, assim, desde o primeiro filme, Litania da Velha, é um tema presente, essa finitude da vida, né? Eu, particularmente, sou muito medroso, covarde com relação a esse tema. Eu acho que eu tento pensar nisso, eu sou ateu, mas eu quero acreditar em algo, mas não consigo, nunca consigo, através da religião, através
da yoga, através do que for, não consigo chegar a essa a essa a esse poder revelador do mundo, né? A coisa mais perto, próxima de Deus que eu consegui ter foi o cinema mesmo. Assim, a questão a mais importante para mim, através dos meus pensamentos, da minha vivência, de fato, foi o cinema. Então, a gente não sabe o que tem depois da morte, a gente não sabe para onde vai, a gente não sabe lidar com isso. Pelo menos eu, por isso que trabalho muito com isso. E a questão do corpo também, né? Que é uma questão física e, ao mesmo tempo, a gente faz um cinema muito psicológico, muito existencial mesmo no pensamento, né? Nessa subjetividade, nessa fabulação envolvendo muitas coisas, um certo surrealismo, uma certa fabulação, um certo mistério no lidar, mas tendo o corpo, uma presença muito grande nos meus filmes. O corpo e o sexo, né? A questão corpórea, como se revela nos meus filmes, é uma questão que tenta chegar a uma questão existencial também, através desse movimento do corpo, através do desejo, através da experiência que esse corpo advém da idade, da podridão, que esse corpo também existe nesse corpo. Então, eu tento trabalhar também com esse tema, que é um tema sujo também, né? Que se revela através da sujeira, do cinema precário, de um cinema que tem uma fotografia, certo ponto, bem cuidada, não é uma bela fotografia, mas é uma fotografia que tem os planos bem cuidados. A gente tenta trabalhar uma estética nos filmes muito correta, muito coerente, mas, ao mesmo tempo, tem uma pobreza e uma sujeira, principalmente no Signo, principalmente no Boi de Lágrimas, que são filmes talvez que os alunos não tenham vistos, assim, que são filmes de fato que trabalham mais essa sujeira no meu cinema, né, de câmera na mão, de ranhuras nas imagens, nos sons. Então, essa sujeira, eu acredito que o cinema também pode ser revelado através do cinema, que eu acho que pode ser um poder, uma coisa que também revele muita coisa do meu pensamento com relação ao mundo mesmo, esse existir nesse mundo. Genial, estupendo. En sus películas se ve de alguna manera algo que está muy presente en la poesía de su padre también, Nauro Machado, que es un cierto pesimismo en relación a la humanidad, ¿no? No sé si es un pesimismo o una forma de reorganizar el pensamiento sobre el mundo. Así que me gustaría que hablara un poco sobre esta idea de cómo la condición humana y el pesimismo o cierta nostalgia del pasado puede estar presente en tu obra y la correlación de esto con la poesía de tu padre. Perfeito, Ramoso. Eu acho que é uma nostalgia do passado, como bem falaste mesmo, assim. Aparentemente pode ser pessimista, mas é uma poesia gigantesca em qualidade artística, né? E gigantesca também na questão de como ele se revela através dos temas que trabalha e a ressignificação que ele se coloca no poema. Meu pai era um ser grandioso, de fato, para mim era um gênio literário e humano, e ele se colocou muito nas poesias. A poesia do Nauro é a ressignificação do próprio ser do Nauro, não só os pensamentos, mas o amor que ele teve pela cidade, o amor que ele teve pelo ser humano, a intimidade que ele teve com o mundo se revelou muito através da poesia dele, não apenas do andar dele na cidade, na relação que ele teve com as pessoas, física, né, durante a sua existência física no mundo, mas basicamente pela poesia. E eu queria muito trabalhar meu cinema com isso também, porque acho que isso que fica, né? Essas obras da gente, a gente que tenta trabalhar com arte, tentando ser artista nesse mundo que é tão difícil ser isso hoje, né? Sempre foi, mas hoje é muito complicado, e não desvirtuar esse pensamento artístico diante do mundo, que também é muito fácil desvirtuar para as questões econômicas, para as questões financeiras, para as questões de ego, para as questões humanas, que revelam outras coisas.
e não apenas a sua obra, a sua necessidade de se revelar através da obra. Então, meu pai viveu muito isso. Eu acredito que talvez seja um pouco para o caminho negativo, né, ter essa negatividade, né, esse pessimismo com relação ao mundo, porque ele pensava um pouco assim. Mas não era só isso. Meu pai tem uma poesia extremamente humana, extremamente Vivaz, né? reveladora, vivaz, vivaz, extremamente vivaz mesmo, acho que essa é a palavra, e que se revela a paixão e os anseios e as dúvidas e as dores que ele teve quando estava vivo, né? E que se revela na arte que vai estar aí eterna. Então, se eu conseguir um pouco fazer isso com meus filmes, né, me revelar através dos meus filmes e meus pensamentos através desses personagens que eu crio, através dessa criação conjunta que é diferente da poesia, que um trabalho muito solitário. Cinema é um trabalho colaborativo que eu me vejo muito solitário também. Eu não me envolvo muito com muitas pessoas aqui em São Luís, nem fora de São Luís. Eu tenho pouquíssimos amigos, eu tenho pouquíssimas pessoas que conversam sobre cinema comigo, mas eu tento trabalhar meus filmes de uma maneira comunitária mesmo, que revela-se através dos filmes uma necessidade do outro, uma necessidade do contato com o mundo, um contato com a natureza, um contato com o desejo de saber o que vai ter depois que a gente morre, com desejo, com religiosidade que eu não tenho. Então, eu tento atrair, colocar e atrair para mim, através dos meus filmes, esses questionamentos que eu tenho na vida. E meu pai fez isso muito bem. E meu pai é um genial porque se revelou na poesia dele a essência dele, de fato. Então, se eu conseguir um pouco isso com meus filmes, já estou muito feliz. Genial. Para finalizar, gustaría que hablara un poco sobre sus nuevos proyectos, sobre la Lumifilmes en YouTube, sobre cómo que está ocurriendo ahora esta nueva realidad del cine y de su producción alrededor de esta nueva realidad. Sim. A gente, ano passado, sofreu muito, né? A gente tem 2 cinemas atualmente no Brasil, salas de exibição no Brasil, que foram fechadas e uma fechou para sempre, não vai reabrir, devido à pandemia. A outra a gente está lutando para se manter. A produtora parou todos os projetos e a gente resolveu abrir no YouTube o canal da Cinemateca Maranhense, revelando para o mundo e para o Brasil, né, grandes filmes da cinematografia maranhense desconhecidas, levando um papel muito forte também de se descobrir através para novas gerações realizadores grandiosos que a gente teve na década de 70 e 80 no Brasil, no Maranhão especificamente. Esse trabalho de exibição é um trabalho que eu tenho um prazer muito grande, porque me dá muita felicidade trocar ideia com esses realizadores e revelar esses filmes para realizadores. Então, é manter a Cinemateca Maranhense no YouTube e trazendo filmes também de outras cinematografias para dentro do canal. A gente vai fazer uma exibição próxima semana, que vai ser importante também, que vai ser a primeira exibição internacional de um projeto da gente, de um projeto da Cinemateca Maranhense, de um filme de fora, né, que tu pode falar depois. Esse trabalho de exibição, porque assim, os cinemas estão fechados, então a gente está voltando para a internet para manter esse braço da produtora e da distribuidora e da exibidora. E os projetos de produção são imensos, assim, enormes. A gente está montando o Punga, que é essa série para TV de 3 episódios, está lançando Óperas da Água em festivais, está sendo o novo longa-metragem da gente, e está circulando super bem assim, em festivais nacionais e de fora. Foi selecionado para um festival internacional ontem, bem importante, que eu não posso revelar ainda. Em termos de produção, a gente está começando a produzir um novo longa-metragem chamado Percurso de Sombras, que é um misto de filme de guerra com ficção científica, também de guerrilha, filmado mais uma vez com Auro Juricier, com a Rosa Everton e com Beta Ong, também com uma equipe dos alunos da escola do IEMA, que eu dei um curso ano passado lá, então alguns alunos a gente, por conversar comigo mais e tudo, a gente escolheu e estão participando desse projeto comigo. E tem mais 3 projetos grandes
os 2 próximos anos. O Nau de Urano, que é um filme sobre o meu pai, um filme ficcional sobre o meu pai, Nauro Machado, que vai ser com Matheus Nattegalli, que é um ator bem conhecido aqui do Brasil, e com a Célia Cartacho, está fechado já, que vai ser co-dirigido com a Helena Machado. Tem o Noite Ambulatória, que vai ser filmado no Chile, né, primeira produção internacional, já está fechado também, vai ser filmado no ano que vem, e o Percurso de Sombra, e o Baldio Som de Deus, que é um faroeste existencial, também uma produção grande, um pouco maior, através de edital, foi aprovado já, que vai ser um faroeste filmado no interior do Maranhão, com um elenco bem grande também, e com atores bem famosos. A gente não para, assim, realmente é a minha vida, né? Tu sabes, a gente está produzindo muito. A pandemia, durante um ano, a gente pensou muito nesses projetos, desenvolveu muito esses projetos, para fazer, assim que acabar essa pandemia, que a gente espera que acabe logo, tocar esses 3, 4 projetos nesses 2 próximos anos. E sempre conversar e trabalhar com o cinema, e dar os cursos, e oferecer e receber pensamentos em torno do cinema que vai engrandecer a gente. Sí. A lo largo de 2020 fueron como lanzadas la Cineteca Maranhense, que tiene creo que 100 películas maranhenses y Sí. que ha divulgado muchísimo nuestro cine en Brasil y esperamos que ahora para otros países también, pero sobre Sí. todo hacer este cine conocido dentro del propio Maranhão, del propio estado. Había mucha cosa que me gustaría ver que solo circula en los festivales y por cuestiones diversas de trabajo, etcétera, nunca he podido ver, pero he logrado ver, por ejemplo, películas como Quem Matou Elias Z, que es una película genial Genial. de Murilo Santos, Todos devem que ver. debería Talvez, ser... para mim, é o melhor filme Sí, maranhense assim, da história, assim, um dos mais sí, importantes yo mesmo. también creo. É incrível. Sí, que es muy complejo y que valería hacer un nuevo transfer en película para el digital en 16 milímetros, porque es una película muy interesante, entre muchas otras, pero esta es muy, muy fuerte, Muito. sobre el asesinato de un campesino del interior del Maranhão, donde tiene pocas imágenes de este conflicto y de esta cuestión, y el director, el Murilo Santos, ha recompuesto la historia a partir de banda diseñada y de música, sobre todo de la música de cordel, que es una música, es como una crónica musical de algo que ocurre, de una noticia. Es como un noticiero del campesinato, así, de alguna manera, y que tiene Sim. una potencia política muy fuerte. Sí. Uhum. Y sobre todo los E tem diálogos que la Cineteca ha generado también alrededor de estas obras, invitando especialistas, los realizadores, personas diletantes del cine para dialogar sobre esto. Uhum. Acho interessante, assim, falando até, assim, eu nem falei para o Marcos, assim, acho que interessante esse contato também, primeiro contato com vocês todos, assim, porque é um canal aberto também, e está tendo muita visibilidade de mostrar filmes também da Espanha, que vocês produzem também, pode ser uma parceria interessante, caso queiram também, tenham alguma vontade. É um canal aberto mesmo para os filmes que vocês estão querendo produzir, quiserem colocar também. Essa conversa também eu acho que é importante para isso, né? A gente fica mais próximo e que se não faz dessa forma. La idea de mi proyecto y de mi estancia en España actualmente es realmente hacer un puente entre lugares que no son el centro de la producción, pero que existe mucha producción. Así que el proyecto se llama de norte a sur, de norte y sur, y piensa justamente este cine de sur de España con el cine de norte de Brasil, que son ejes, digamos que fuera de ejes principales como en Brasil, digamos que Río, São Paulo y en
en España, Barcelona, Madrid, que son sitios donde la producción ocurre de forma muy, muy latente. Y así que semana que viene tendremos un diálogo sobre el Pepe el Andaluz de Alejandro Alvarado y Concha Barquero en el canal del cine, invitando al público maranhense para conocer y dialogar sobre la producción andaluza. Así que vosotros, si tienen alguna producción, podéis entrar en contacto conmigo. Alejandro puede pasar mi correo electrónico y podemos empezar a hacer los subtítulos de películas o indicar películas que creen que sean interesantes para estar en este canal específico que se llamará de norte a sur, de norte a sur en el canal de Lume Filmes. ¿Sí? Maravilha. Así creo que acabamos. Si queréis hacer algún comentario o alguna pregunta para mí o para Fred, estamos abiertos. Creo que Alejandro ahora está en una clase, Fred. Está dando una aula. En una otra turma. Así que estamos abiertos a comentarios y lo que quieran. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, Fred. Obrigado mesmo, Marcos Ramuzio. Obrigado a todos que estão assistindo. Eu estou muito feliz com esse primeiro contato com vocês, de vocês terem visto meus filmes e eu conversar aqui com vocês sobre meus filmes. É, de fato, um prazer muito grande. E eu queria somente agradecer mesmo. Agradecer vocês e continuem com o sonho de fazer cinema e essa luta de fazer cinema, porque é instigante, vale muito a pena. É um mercado, né, como se fala, um mercado muito cruel, muito difícil, mas eu acredito que se a gente pensar realmente numa forma mais abrangente, um pensar de cinema mais abrangente, e essas vertentes que podem originar também o fazer cinematográfico, que é o pensar cinematográfico, que é o ensinar cinematográfico, que é o conversar cinematográfico, acho que é muito prazeroso e muito gratificante para a gente que faz. Obrigadão, Ramoso. Sí. Año pasado, cuando aún las clases eran presenciales, tuve mucho contacto con los alumnos y pude ver los proyectos y dialogar con alumnas de Chile, de Ecuador, de España también, y fue muy interesante. Este año, como desde la pandemia, desde marzo, estamos todos encerrados en casa. Este diálogo no ocurrió como debería. Esta actividad es un intento de hacerlo de alguna manera. Mas funcionou bem. Sí, sí. Tá. Perfeito. Perfecto. Muchas gracias. Obrigado. Agradezco a los alumnos y chao.